Solange, obrigado novamente pela disponibilidade em conversar comigo. Já dei um pouco do contexto desse projeto. Para começar, eu gostaria que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, e aí eu tenho algumas perguntas que podem ajudar a guiar a nossa conversa. Ok. Meu nome é Solange Luizão Barbuio Barbosa, mais conhecido como Solange Barbosa aqui na região. Ingressei aqui na cooperativa dos garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, a Cogavep, em março de 2017. Eu vinha de um histórico público, eu trabalhei 8 anos aqui na prefeitura, né? Eu era auxiliar do prefeito, praticamente o braço direito e esquerdo dele. Trabalhei como chefe de gabinete, depois como secretária de administração. Então, saí do meio público e vim, né, por caso, na cooperativa. Entrei como diretora financeira e de diretora financeira eu acabei sendo escolhida para compor uma chapa de gestão e fui eleita, né? E aí assumi a questão da presidência juntamente com os meus parceiros, o do Conselho de Administração, do Conselho de Ética. E aí nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho agora durante essa gestão. São 3 anos de gestão, né? Eu praticamente não tenho formação, André. Eu falo a minha escola, a minha faculdade é a minha vivência, né? Então, assim, eu sempre tive muita, graças a Deus, sou abençoada e eu falo, eu tenho muita facilidade para manusear informações, captar informações e dirimir as coisas, né? Então, isso eu falo assim, eu considero como um privilégio e em todos os postos que eu trabalhei aqui em Peixoto de Azevedo, né, sempre em posições assim, digamos, sempre de lidar com o público e atividades diferentes. Comecei como professora de um programa do Amigo da Escola, né? Quando eu cheguei aqui, a escola das minhas filhas faltava um professor de história e a diretora acabou me convidando para assumir essas aulas. E aí eu acabei trabalhando numa escola pública, depois fui para uma escola particular. Tive uma experiência também na paróquia do município, né, da cidade. Depois fui para o público, trabalhei também num site de notícia como repórter, escrevendo matérias, fotografando, e aí acabei aqui agora estou numa outra linha totalmente diferente da minha vida, que eu nunca esperava mexer com isso, que é trabalhar com mineração, trabalhar com garimpeiro, com cooperativa, né? Mas graças a Deus, eu falei para você, a gente vai pegando o jeitinho da coisa, né? E eu não trabalho sozinha, tenho uma excelente equipe aqui na cooperativa, né? Tenho bons profissionais, né? Tenho o conhecimento, por exemplo, o Emílio, acho que você já conhece ele também, é um geólogo fantástico, né? Meu diretor técnico. E a gente está tocando, graças a Deus, né? Os projetos têm dado certo, a gente tem evoluído. Que bom, que bom. Eu lembro que você já havia falado da sua formação antes, e aí eu acho que Uhum. isso só faz confirmar esse espírito empreendedor que eu sinto que existe na sua liderança e existe na Cogavep quando eu interajo com vocês. Porque, E aqui na cooperativa, assim, foi digamos assim, uma surpresa muito grande, né? E um impacto muito grande, porque por ser basicamente um universo masculino, né? A questão do garimpo, embora a gente tenha um percentual, sim, de mulheres que estão envolvidas na atividade, mas basicamente aí 90% é um universo masculino, né? E aí, de repente, eu me deparo uma mulher, né? É, gestando aí, como se diz, presidente de uma cooperativa garimpeira, uma cooperativa de cooperados expressivos, né, a nível regional, estadual e até nacional, e aí estamos aí partilhando essas experiências né, internacionalmente também. Prova disso é você e essa questão aí da própria Mongólia agora, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito interessante, né? No começo a gente sente, lógico, uma resistência aí, né? O pessoal fica meio assim, mas graças a Deus eu falo assim com o meu jeitinho, eu acabei conquistando os garimpeiros e aí eu enfio o pé no barro, brinco com eles, né? Então, assim, eu sou uma pessoa bem dada, bem humorada, né? E hoje, graças a Deus, todos eles gostam de mim, a gente, né, se diverte junto, ri junto, eles me respeitam, né? Não só como presidente, mas como mulher também. Então, assim, não tenho nenhum tipo de dificuldade, né, para permear nesse universo hoje, graças a Deus. que bom. Você pode falar um pouquinho mais da cooperativa? Fala dos membros, um pouco da história, só para dar um Sim, pouco mais de contexto, por favor. tá.
Peixoto de Azevedo, onde está a sede da Cogavep, para você entender um pouco do histórico, surgiu por conta da atividade de mineração. Foi o que a gente costuma chamar comumente no meio de garimpo, né, uma fofoca, ou seja, descobriu-se um veio de ouro aqui próximo ao Rio Peixoto, nas margens, né? E aí, quando se descobre uma fofoca no meio garimpo, né, o garimpeiro ele vai mesmo, ele é atraído, né, pelo próprio brilho do ouro, como se diz. E aí, assim surgiu, né, o primeiro povoadinho ali, os primeiros barracos, e disso acabou se formando uma comunidade que foi crescendo, desenvolvendo, a atividade crescendo, o ouro era muito abundante e fácil de ser encontrado naquela época, e eu estou falando aí da década de, final da década de 70, começo da década de 80, tá? E aí isso expandiu e cresceu e chamou atenção praticamente de grande parte do Brasil, principalmente do Nordeste, né, com ênfase ao estado do Maranhão. Grande parte da nossa população que hoje é formada por maranhenses. E essa atividade, então, foi se desenvolvendo e, infelizmente, como às vezes é típico, né, da questão da atividade garimpeira, é, ela tinha ela carecia, vamos dizer assim, de uma organização, né, e de uma retidão melhor. E foi baseada nisso, então, que em 2007, né, 23 garimpeiros, né, que estavam já bem estruturados, estabelecidos na região, com o apoio da Companhia de Mineração Mato Grossense, que é conhecida como Metamate, se uniram e se organizaram e viram que por ser abundante essa questão do garimpeiro, dessa atividade, dessas pessoas aqui, o garimpo, a cooperativa seria a melhor forma de organizar esse modelo de negócio, por assim dizer. E foi fundada, então, em 3 de dezembro de 2007, a nossa cooperativa, certo? A Cogavep. E a partir daí, nós estamos no 5º mandato, né? Passaram por aqui 2 presidentes, 2 mandatos cada um, eu estou no 5º mandato, 5º mandato da cooperativa, 1º mandato meu, e aí essa cooperativa foi crescendo, foi fazendo parcerias, né? Foram adquiridos subsolos, hoje a gente tem subsolos praticamente em 8 municípios da região, né? E temos a nossa estrutura, vamos dizer assim, administrativa. Como que é composta a estrutura administrativa, até para os colegas da Mongólia entender. Num sistema cooperativismo, o órgão maior, e o Alex deve ter comentado isso contigo, é a questão da Assembleia Geral. Então, todas as decisões maiores, elas são partilhadas. Por quê? Porque cada cooperado é um dono, digamos assim, da cooperativa. Ele tem o seu direito de voto, de participação, né? Tudo na proporcionalidade às participações de lucros e sobras, mas também a questão do voto, cada cooperado ele vale um voto, então todos eles têm direito de opinar na Assembleia. Abaixo da Assembleia, nós temos, então, o Conselho de Administração. No nosso caso, na nossa cooperativa, ele é formado por 6 membros, né, 3 titulares e 3 suplentes, dos quais eu sou presidente do Conselho, aí temos o vice-presidente, o secretário, tesoureiro, vice-secretário, vice-presidente e vice-secretário e segundo tesoureiro. Então, essa seria a estrutura principal. Depois nós temos Conselho de Ética, que, como a própria palavra já diz, é para dirimir situações que possam ocorrer entre os associados relacionadas às questões de ética e de comportamento. E temos também o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração e o Conselho de Ética são eleitos, né, em também assembleia extraordinária, por voto livre, espontâneo. É uma eleição normal, com chapa, e aí a gente tem dentro do nosso estatuto como se dá esse processo de eleição. E o Conselho Fiscal, ele é eleito democraticamente também entre os presentes a cada AGO. Então, toda AGO, onde a gente faz a prestação de conta do exercício anterior, e então aquele conselho que participou durante aquela gestão faz toda a apresentação dessa prestação de conta, essa prestação de conta vai para votação durante a Assembleia, aprova-se ou não se aprova-se, com ressalvas, com correções, né? Inclusive na questão da definição desses lucros, caso haja, se faz-se investimento ou se divide isso entre os cooperados proporcionalmente. E o conselho, então, o novo conselho fiscal, para acompanhar o novo exercício financeiro, é eleito a cada ano,
né? Então, o Conselho Fiscal renovado a cada ano, e o fiscal e o Conselho de Ética e de Administração renovável via eleição também, processo democrático, através de Assembleia Extraordinária a cada 3 anos. E depois que eu entrei, né, como diretora administrativa, e logo que eu entrei já foi uma nova adequação que foi feita na cooperativa, que não se tinha, nós criamos também, aí já havia resolução interna, né, aprovada pelo Conselho de Administração, onde nós criamos a diretoria executiva, que é composta hoje pelo cargo cumulativo do diretor administrativo e presidente, né? Então, por hora a gente está, digamos, a gente acumula essas duas funções, administrativo e presidente, né? Supostamente, quando a cooperativa se crescer e continuar evoluindo e houver necessidade de se ter o presidente e um diretor administrativo, então o cargo já existe, né? Aí nós temos o diretor técnico, que no caso hoje é ocupado pelo Emílio, que é o geólogo, e ele cuida de toda a parte técnica ambiental, e a parte do diretor financeiro, que hoje é ocupada pela Leide, que é a diretora financeira, que é também a minha parceira, que ajuda a cuidar da parte financeira e econômica e contábil da cooperativa. A nossa contabilidade ainda é feita por terceiro, né? Então, eu tenho uma empresa contratada, ela faz toda a parte interna, retransmite os dados, passa os documentos e o escritório contábil finaliza a questão de balancete. Então, a nossa assessoria jurídica também ainda é um serviço terceirizado, né? Então, eu tenho um prestador de serviço, um advogado, devidamente constituído, com OAB, tudo certinho, e que defende, no caso, a cooperativa, né? O CNPJ, ele é contratado com esse objetivo, porém, uma inovação que nós demos nessa gestão é que esse advogado, ele preste, por assim dizer, os primeiros socorros para a eventualidades que ocorra com os nossos cooperados, né? Então, vamos citar aí uma situação prática. A SEMA está lá num garimpo lá e está lá fazendo apreensão e algum problema lá, ou esse garimpeiro já foi conduzido por alguma situação, algum crime ambiental, esse advogado, ele dá o primeiro suporte ali, acompanha, né, tanto em loco como na delegacia, se for preciso, no órgão, etc. e tal. Para tentar dirimir e resolver aquilo ali. E se porventura a situação se desenrolar e virar aí um processo jurídico, uma causa, né, como se diz no meio jurídico, né, aí nós temos um acordo que ele vai oferecer o serviço de particular, caso o cooperado interesse, com um valor mais acessível, considerando a parceria que a gente tem com a cooperativa, né? Então, nas gestões anteriores, o advogado que era contratado, ele apenas defendia o CNPJ da cooperativa. Então, qualquer coisa que envolvesse a cooperativa, ele estava contratado para isso. Não tinha esse auxílio, vamos dizer assim, ao cooperado. E nessa gestão, então, a gente fez essa inovação para poder atender, né? Mas está também nos nossos planos futuros, e eu até nem comentei isso com você, durante o ano passado, nós adquirimos também um lote aqui dentro da cidade, em Peixoto de Azevedo, onde, se tudo ajudar e correr bem, e Deus permitir, eu pretendo também construir a sede, porque hoje a gente paga aluguel nesse prédio onde nós estamos instalados, é um prédio bom, mas a gente paga aluguel, e a gente pretende construir a sala, então, a sede. E lá na sede eu já quero fazer, né, já está incluindo no projeto, uma sala específica para a parte financeira, com possibilidade de nós termos nosso próprio contador interno mesmo, e também ter uma contratação interna, período de um turno completo para um advogado, até por essas questões de ampliar mais ainda o serviço de prestação de assessoria jurídica ao nosso cooperado, né? Então, basicamente, a nossa estrutura é essa. E, claro, aí eu tenho o corpo técnico que me ajuda aqui na gestão. Os técnicos administrativos, com recepcionista, o pessoal que cuida da documentação dos projetos, tem o biólogo, tem outro geólogo, além do Emílio, terceirizado, mas presta serviço aqui dentro, tem engenheiro ambiental, florestal, engenheiro de Minas, tenho essa diretora financeira que também é contadora, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que trabalha no viveiro, né, que dá lá suporte também,
E então tem o pessoal do administrativo que trabalha com o mapa, montando processo, tem um funcionário que cuida da parte de controle de comercialização, o pessoal que cuida da questão de PRAD, para fazer recuperação diária, etc. e tal. Então, todos esses profissionais, ao todo, são 19 registrados, né, fora os prestadores de serviço, é a equipe que colabora comigo na execução das ações hoje, né, na atual gestão dentro da nossa cooperativa. Então, praticamente, esse é o, digamos assim, é o corpo da gestão, né, como nós estamos hoje devidamente estruturados para desenvolver as ações. Muito bom e bem detalhado, porque você já cobriu várias das perguntas que a gente tinha para comentar. Uhum. Mas talvez só comentar um pouquinho mais, quantos são os membros cooperados e como é que se dá a mecânica, né, da extração? Falando um pouquinho mais, quantas frentes de lavra e depois como é que se dá a comercialização? Qual é o papel da cooperativa no processo de comercialização? Tá, então eu vou tentar separar isso que você me perguntou em três etapas, tá? A primeira etapa, tá? Uma cooperativa é feita de pessoas filiadas, correto? Ok. Eu disse que na fundação foram 23, tá? Para se fundar uma cooperativa no Brasil, o mínimo são de 20 pessoas. A partir daí você já tem uma cooperativa fundada. E a partir dessa fundação, foi se incorporando, então, ou seja, se filiando todas as pessoas, né, que estavam relacionadas à atividade, no caso, garimpeiros, tá? O CNPJ, a cooperativa, foi conseguindo ao longo das gestões, junto ao órgão regulador de subsolos no Brasil, que é a Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, que antigamente era departamento, depois passou a agência, né? Nós conseguimos aí uma quantidade expressiva de subsolos, que eu comentei antes, hoje em 8 municípios, né? Então, se você pegar um mapa geológico aí do Brasil hoje e você abriu lá, você vai identificar que nós temos vários ANMs, como a gente chama, né? E dentro desses ANMs aí nós temos as PLGs, que para extração de ouro de uma cooperativa, digamos assim, a forma correta é através de PLG, Permissão de Lavra Garimpeira. Esse é o regime que uma cooperativa trabalha. Voltando na questão da filiação. Então, por exemplo, você, André Xavier, é um garimpeiro, um trabalhador aqui na nossa região, está chegando hoje e você vai trabalhar lá no garimpo do Tome. O Tome já tem um garimpo, já está licenciado e você quer se filiar à cooperativa, porque se você vai trabalhar num subsolo da cooperativa, você tem que ser filiado a essa cooperativa, tá? É como se tecnicamente você fosse um inquilino ali da nossa área, tá? Então, você vai chegar aqui na cooperativa, você vai procurar a nossa secretária, a nossa recepcionista, ela vai passar para você um checklist de documentos, você vai preencher esses requisitos, tá? Apresentar essa documentação. Outro requisito para se filiar é a integralização da cota capital, então, é a sua participação financeira direta da corporação dentro do sistema cooperativista. E aí, então, hoje, essa cota capital nossa, ela é estabelecida em R$ 100, tá? Então, no ato da filiação, você, André, vai aportar na cooperativa R$ 100, que é a sua cota de participação aqui dentro. E isso não impede que ao longo dos anos ou dos meses você vá aportando. Eu costumo até traduzir de forma mais esclarecida para as pessoas, né, que isso é uma espécie de poupança que a gente tem, um investimento que você tem aqui dentro da cooperativa, uma participação no negócio, né, que quanto mais você puder investir, mais você poderá ter retorno no futuro. E se você vier a se desfiliar, que você pode fazer, pedir a sua desfiliação, você tem direito a ser ressarcido por esse valor corrigido, né? Então, não deixa de ser um investimento, um patrimônio que se faz. Além desse investimento, que é a cota capital, nós tínhamos até o ano passado, e eu falava disso no início da nossa conversa, dos novos requisitos que nós estabelecemos de gestão a partir desse ano, que era se cobrado R$ 20 de taxa de manutenção. Então, R$ 240, R$ 20 todo mês, o cooperado ele deveria aportar essa taxa de manutenção. Valor este que é utilizado justamente para que eu possa gerir as despesas internas durante a gestão. Água, luz, telefone, funcionário, aluguel, combustível, manutenção de veículos, essas despesas básicas de qualquer empresa, digamos assim, e algum outro investimento.
né? Então, esse ano, como um dos problemas que eu já havia percebido que desde quando eu era diretora financeira, que é essa questão financeira da cooperativa, e eu sempre estava tentando encontrar uma forma de resolver isso. E a forma que eu encontrei de resolver, e nós aprovamos isso em conselho também via resolução, foi transformar a taxa de manutenção mês para a taxa de anuidade. Então, ou seja, a pessoa vem aqui uma vez no ano só e paga a taxa de anuidade, né? Faz a sua carteirinha ou renova a sua carteirinha, como a gente diz, e aí essa carteirinha vale por um ano e ele paga essa taxa e não precisa se preocupar em vir pagar. Porque às vezes o que acontecia? O pessoal vinha, pagava aquele mês ou pagava no ato da filiação e depois não retornava mais, né? E aí você ficava com um índice de inadimplência nessa taxa muito grande. Então, uma forma que eu encontrei foi justamente fazer essa transformação de mensal para anual, tá? E aí a gente, né, cada vez mais cobrando algum tipo de documentação, por exemplo, hoje, se você chegasse aqui para trabalhar no garimpo do Tome, você teria que apresentar um documento dizendo que ele vai assinar dizendo que você realmente está trabalhando no garimpo dele, e ele tem que apresentar o documento desse licenciamento, comprovando que você está trabalhando numa área legalizada, né, justamente para coibir a ilegalidade, né, na nossa região aqui e nos trabalhos que são feitos pela cooperativa. Tá? Então, esses são. Então, a partir daí, Tome, você está afiliado, você é um cooperado e você vai trabalhar lá. Tá. Quando você começar a trabalhar lá no garimpo do Tome, o subsolo é nosso. Todo o processo de licenciamento, de autorização para essa LO, tá? Licença prévia, instalação e depois licença de operação, é feito pela cooperativa. Tem um custo, né? Então, o Emílio, como parte técnica ambiental, juntamente com a equipe lá, eles fazem o projeto, tá? Junta toda a documentação, seguindo um checklist e normativas da SEMA, que é o órgão ambiental responsável pela emissão dessas licenças no nosso estado. A ANM, por sua vez, concede e publica a questão da PLG, tá? Que é a permissão de lava garimpeira, onde essa LO vai estar inserida. E todo esse processo é feito, então, pela equipe técnica aqui dentro, de levantar, de montar esse projeto, protocolar na SEMA, acompanhar, dirimir as dúvidas, se vier alguma pendência, informar o cooperado para que ele sane aquela pendência, tá? Então, esse é o processo da legalização diária. E eu, como presidente, faço a autorização para que você trabalhe, né, no Tome e depois você anexo a ele, porque aí lá com o Tome, o que vai acontecer? Independente de algumas outras regiões e outras cooperativas e outras relações de trabalho, para nós aqui o que funciona é o sistema de parceria, ou seja, você, Tome, vai ser um parceiro sócio no garimpo do Tome. Aliás, você, André, vai ser um parceiro sócio, então você trabalha por percentual. Então, por exemplo, se o garimpo do Tome render lá R$ 1 milhão no ano, você tem a sua participação proporcional à atividade que você exerce, né, proporcional àquele 1 milhão. Se for só 100 mil, vai ser proporcional àquele 100 mil. Né? E aí, cada garimpeiro, né, cada gestor, e aí a gente chama a pessoa que detém esse licenciamento, essa autorização através da LO, aqui a gente chama ele de gestor, certo? Então, ele tem as responsabilidades ambiental, fiscal e também comercial, vamos dizer assim, de produzir aquele ouro e ser responsável por aquela área, aquele subsolo, correto? E aí, então, quando é feita a extração do ouro, que vai lá para o resumidouro, que faz a tal da despesca, né? É a palavra que se usa aqui na região, e se resumiu lá, vamos dizer, tem gente que resume semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Digamos que o Tome resumiu lá cada quinzena 800 gramas de ouro. Aí dessas 800, ele vai tirar a parte dele, que é o gestor, que é o lucro, e para cobrir as despesas que ele tem com o garimpo, porque ele é dono da PC, ele é dono do trator de esteira, ele é dono dos motores, das máquinas, né? Ele é responsável pela estrutura, pelo abastecimento de combustível, pela alimentação, pelo refeitório, então ele tem as despesas também que envolvem a empresa, porque o garimpo hoje praticamente é uma empresa também, um empreendimento, né? E você que está lá trabalhando com ele parceria, então digamos que a sua parceria com ele seja de 10%. Então você vai ter o seu recebimento em ouro correspondente a 10% daquelas 800 gramas.
E aí, a gente vai já para a segunda parte, aliás, para a terceira parte, que é a parte da comercialização. Então, filiação, legalização da área para você trabalhar e, finalmente, a comercialização. Então, como que se dá essa comercialização desse ouro? Enquanto cooperativa, enquanto regime de permissão de lavra garimpeira, tá? Esse ouro extraído, ele só pode ser vendido e comercializado através de DTVMs, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que você já conhece. Então, nós temos aqui hoje 6 DTVMs estabelecidas na região, são 18 postos de comercialização de ouros, tá? Então, eu tenho essas 6 DTVMs e os postos, né, que são prestadores de serviço, por sua vez, dessas DTVMs, que são aonde esse garimpeiro, você tome, no caso, né, como parceiro, vai lá vender o seu ouro. Então, você vai chegar lá, então, digamos que seja lá um posto comercial representante da DTVM Parmetal, né? Aí eles vão pesar seu ouro, vão purificar, vão ver o teor, e aí vão ver qual é o preço ali do dia que eles vão comprar esse ouro para você. E esses postos, eles trabalham realmente como postos prestadores de serviços da DTVM, porque toda a negociação, todo o dinheiro que vai entrar ali para comprar o seu ouro e de todos os meus outros cooperados, não é do posto, e sim da DTVM. Né? Então, o dinheiro vem da DTVM, o posto faz a negociação, emite a nota fiscal no CNPJ da cooperativa, da DTVM, com o CPF do cooperado, né? Então, aquilo sai para o cooperado, né? E a DTVM, então, paga, né, aquele percentual, aquele ouro, né, ao cooperado. E aí eu vou já te responder uma outra questão que você me fez lá atrás, por exemplo, como que eu, cooperativa, sobrevivo? Eu já falei para você da integralização da cota capital, que é um patrimônio líquido da cooperativa, tá? Eu já falei para você da taxa de anuidade que nós temos agora, R$ 240 por cooperado. Lembrando que, se você é gestor, vamos citar o Tommy é gestor, esse gestor, ele tem, digamos assim, uma atenção mais direcionada, tá? Porque eu preciso que a minha equipe técnica dê todo o atendimento, todo o aparato, todo o suporte, com visita em área, acompanhamento de gestão e etc. e tal, né, do funcionamento do empreendimento. Então, para você que está gestor, durante a validade da sua licença, existe a cobrança de uma taxa de serviço que é estabelecida no valor hoje de R$ 30. Então, para o cooperado que é gestor, que tem uma licença no nome dele, ele vai ter o custo, então, para com a cooperativa de R$ 50, tá? R$ 50 por mês. E isso a gente agrega também ao valor de 240 depois. Então, essa seria outra fonte de renda, de subsistência da gestão da cooperativa. E, por fim, eu tenho ainda, no caso dessa comercialização. Então, o que que acontece? Quando você, Tommy, chegou lá no balcão, você, André, chegou lá no balcão para vender as suas graminhas de ouro lá, proporcional aos seus 10%, tá? 0,3% do valor que foi dado lá, do que deu lá no seu ouro. Então, por exemplo, digamos que a sua nota lá, o seu valor comercializado ali, deram R$ 1.500. Desses R$ 1.500, 0,3% volta para a cooperativa, certo? Então, esses postos, eles também trabalham como parceiros, existe um documento interno, um termo de avenças, né, que foi estabelecido também na época quando eu cheguei, juntamente com a assessoria jurídica e contábil, onde a gente estabelece deveres, direitos e deveres, tanto da cooperativa como do posto, e isso é retido do cooperado durante o mês, e no final do mês, o posto repassa, deposita na conta da cooperativa, esse valor do qual se junta essas outras duas receitas para que eu possa fazer a manutenção, tá? E a gente tem também uma outra fonte de renda, mas essa fonte de renda, eu digo assim, ela não é que eu não conte com ela, mas ela não é, digamos, uma coisa que é típica do cooperativismo e nem que seja uma coisa fixa, porque o que que acontece? A nossa área, a nossa região, para você entender aqui, e lógico, isso aí também se dá, de certa forma, no mundo todo. A nossa cooperativa, a Cogavep, o único mineral que ela extrai, que ela foi constituída em cima de ouro. Então, nós só extraímos, trabalhamos e comercializamos ouro,
tá? Mas a gente sabe que na natureza existe aí uma série de outros minérios que são extraídos, que estão aí para ser explorados, tá? Então, o que que acontece? Como a gente tem uma gama muito grande de subsolos aqui, né, nessa região, existe grandes interesses de grandes mineradoras, inclusive internacionais, para exploração aqui ou para pesquisa, né, por enquanto, de outros minérios. Cito como, por exemplo, a questão do cobre, né, que existem, né, estudos que provam que a gente tem que estamos sentados ou localizados em cima de uma grande jazida profunda de cobre. Então, tem várias empresas que têm interesse em fazer pesquisas nos nossos subsolos mais profundos, né? Lembrando que o forte nosso aqui é o ouro secundário, que é aquele superficial, depois você tem o primário, que é através de filão. Nós aqui, o forte da nossa exploração é o baixão e o aluvião. E aí, essas empresas, elas têm interesse em fazer essas pesquisas do nosso subsolo. Então, o que que a gente faz com essas empresas? Eles nos procuram, né? A gente discute alguma disponibilidade de alguma área que a gente possa ceder para eles, aí a gente faz uma cessão parcial ou uma cessão área temporária, eles retiram, eles fazem o processo na NM para ter um alvará de pesquisa, tá? Apenas para pesquisar esse sub. E junto com esse alvará de pesquisa eu consigo ter as minhas PLGs. Então são dois regimes que podem, a legislação permite, né, que você tenha os dois. Então, o nosso combinado com essas empresas é que, enquanto eles estiverem fazendo pesquisa, e a gente não sabe se eles vão ou não futuramente adquirir esses subsolos, alguns contratos prevê que a cooperativa vá futuramente vender esses subsolos, dependendo do teor da exploração mineral e da quantidade que eles chegarem, se houver interesse. Ou a gente vai ter, ou outros contratos, possa ter participações percentuais em royalties dos lucros explorados, caso ela venha realmente se instalar, montar uma planta e etc. tal de exploração, tá? Por hora, a gente tem apenas uma empresa que já está montando uma planta, né, que vai iniciar uma exploração, e que, porventura, também ela vai explorar um filão. Então, é um minério paralelo com o nosso, e aí prevê, então, no caso, participação de lucros. Outras empresas prevê, são contratos aí de 15, 18 anos, 20 anos de exploração, que no final, se tudo der certo e a empresa concordar, ela vai adquirir esse subsolo. Então, durante esse período de exploração, é acordado nesses contratos que a gente assina, além de que os meus cooperados, eles vão dar anuência para que eles possam trabalhar em determinadas áreas pequenas, então são polígonos pequenos dentro da alvará de pesquisa deles, tá? E existem alguns pagamentos que são feitos de acordo com os níveis de exploração e com as fases desses contratos. Então, essa também, né, eu não posso deixar de citar, é uma fonte de receita que entra para a cooperativa nessas negociações diárias, né? Lembrando que esses valores aportados por essas pesquisas dessas mineradoras, independente do resultado que se tenha, o valor aportado ele não retorna para a mineradora. Então, vão de acordo, vão acontecendo as fases, eles vão aportando os valores e esses valores eles ficam para a cooperativa. E se no futuro eles não interessar pela área, a pesquisa não for frutífera digamos assim, para o naipe da exploração dos negócios deles, né, em grande escala, eles devolvem para a cooperativa esse solo, esse subsolo, e devolvem também, já previsto no contrato, todos esses resultados de pesquisas para que nós possamos ter isso disponível no nosso banco de dados. Né? Então, a nossa cooperativa hoje ela funciona dessa forma. E equivocadamente, quando se fala em cooperativa de garimpeiros, em produção de ouro, etc. e tal, muitas pessoas, e isso é comum, têm a ideia de que nós, a cooperativa, comercialize, compre e vende esse ouro e que toda essa movimentação financeira, na verdade, né, de 5, 6, 8 toneladas que é tirado aí do nosso subsolo ano, conforme informações do RAL, passe pela cooperativa. Sendo que, na verdade, isso foi uma das coisas que eu coloquei lá nas nossas perguntas, o nosso modelo de negócio é uma prestação de serviço na questão de regularização da atividade. Por quê? Justamente voltando lá na questão da fundação, que foi um dos grandes motivadores desses cooperados que iniciaram, foi justamente isso, trazer a legalização, a legalidade dessa atividade para essa região. Então, a cooperativa ela foi constituída principalmente com esse objetivo. Né? Então, eu sou dona do subsolo e eu legalizo para que você, André, para você, Tome, para que vocês possam trabalhar de forma legal perante os órgãos ambientais,
para que não haja incomodação e nenhuma interferência aqui na região, né? E um dos passos dessa legalização, da extração, passa pela comercialização, que por sua vez é feita via DTVM, via postos de comercialização. E lógico, a cooperativa, né, por ser detentora desse subsolo e por ter toda essa estrutura gestacional de apoio a você cooperado, eu preciso, de alguma forma, ter uma subsistência, que seria aquela dúvida que você colocou lá do pessoal da Mongólia, né, do topo lá, tipo assim, olha, eu vou viver do quê? Vocês querem meu serviço, mas eu preciso comer, preciso sustentar, preciso pagar funcionário, né? Então, essa é a forma de funcionamento que a nossa estrutura aqui hoje, ela funciona mais ou menos nesse panorama. Muito, muito bom. Fantástico a riqueza de detalhes que você tá trazendo. Só para deixar claro, talvez isso ajuda a quem estiver assistindo a ter uma Sim, compreensão maior do contexto. tá. Hoje são 5.200 cooperados? Isso. 5.200 É, cooperados. então, esse detalhe aí eu vou fazer um outro parênteses, porque realmente eu não entrei nesse detalhe. O que que acontece? Até o ano passado, dezembro de 2021, nós tínhamos em nosso sistema, o sistema interno de controle de cooperados, de filiação e etc. e tal, aproximadamente quase 7 mil matrículas ativas, tá? Desde quando a cooperativa começou em 2007, as matrículas são sequenciais, né? Algumas baixas no meio do caminho, mas estávamos chegando aí à margem de 7 mil matrículas, certo? Só que essa cooperativa nunca tinha passado até então por um recadastramento, tá? Para saber exatamente se aquelas pessoas lá no início, 2007, 8, 9, na verdade, a partir de 8, né? Porque ela foi constituída no final de 7. Então, 8, 9, 10, 11, quando foi o apogeu ali da filiação, 13, 14, né? E assim por diante. Se essas pessoas que fizeram suas filiações lá atrás, se havia uma grande dúvida se elas realmente ainda continuam trabalhando na região, se elas continuam trabalhando nas nossas áreas, se elas estão praticamente vivas, né? Porque acontece, né? Isso é um fato natural, né? Então nunca tinha sido feita essa reestruturação de cooperados. E desde quando eu entrei aqui como diretora financeira, era algo que eu bati em cima dessa tecla, né? Que eu achava, eu não achava muito comumente, e o reflexo disso eu via justamente em cima dessa questão do recebimento da taxa de manutenção, né, na questão da inadimplência, que era muito grande. Então, havia uma necessidade muito grande de reavaliar essa questão da quantidade de filiados. E foi pensando nisso que, mais uma vez, eu propus para o Conselho de Administração para que nós fizéssemos, na verdade, isso foi proposto em Assembleia, o ano passado também, uma forma de fazer, de promover esse recadastramento. Então, o recadastramento foi uma decisão tomada em Assembleia Geral Ordinária, tá? É onde a gente estabeleceu a forma como a gente ia proceder isso. Então, durante o mês de abril até dezembro do ano passado, foram 8 meses, nós promovemos, né, foi promulgado um edital fazendo esse chamamento, e nós empreendemos, né, durante todo esse período, uma grande mídia, chamando esses cooperados para comparecer à cooperativa, uma espécie de censo, praticamente, né, Uhum. para se reapresentar, se recadastrar e fazer aí tipo assim, olha, eu estou aqui, eu estou presente, né, quero atualizar, porque nós tínhamos um grande número de carteirinhas vencidas e o pessoal comercializando nas compras, uma série de situações que estava, digamos assim, incorretas, né, no bom procedimento das práticas cooperativistas. E durante todo esse período, mesmo sabendo da grande inadimplência de débitos que a gente tinha aqui dentro com relação à taxa de manutenção, nós não promovemos aí a cobrança desses débitos durante o ano. Porque aí o pessoal fala, mas se vier cobrar, o pessoal não vai vir pagar, tal, e etc. Eu falei, não, beleza, vamos pensar em recadastramento, vamos pensar em pessoas, não vamos pensar em dividendos. E isso foi feito, então, em cima dessas 7 mil, 6 mil, quase 7 mil matrículas que nós tínhamos, tá? No frigir dos ovos, a gente conseguiu aí finalizar em dezembro, né? Mas, como eu já esperava, houve aí uma ausência muito grande das pessoas. Para você ter noção, eu já estou com outro edital publicado, que aí quando a gente retornou dia 10, eu publiquei no dia 17,
o edital daqueles que não compareceram. E se somaram em praticamente 4.448, para ser bem precisa, no número do pessoal que não se recadastrou durante o período, tá? E aí entra aquela outra questão que você me perguntou, tá? Como é que funciona a questão dos débitos e etc e tal. O ano passado eu falei, olha, eu vou ser boazinha e vou pedir só que você compareça aqui e recadastre. Então, nós empreendemos recadastramento e esse ano eu estou fazendo o pós-recadastramento, ou seja, como prevê a legislação e o nosso próprio estatuto, eu preciso abrir um prazo de recurso, eu não posso simplesmente excluir essas pessoas, né, porque elas não compareceram ano passado. Então, por lei, como se diz, até que se prova o contrário, todo mundo é inocente, então eu abri o recurso, então foi publicado um novo edital para que essas pessoas tenham aí nesse edital, um período de 30 dias recursal para que eles ainda se apresentem na cooperativa para fazer o seu atualização cadastral. Porém, com este adendo, hoje a gente está promovendo esse recadastramento ou esse pós-recadastramento com negociação de débito. Então, para você, André, que fez a sua filiação lá em 2014 e nunca mais apareceu aqui, porém continua na região, continua comercializando, mas nunca se atentou à necessidade de cumprir a sua obrigação de taxa de manutenção ou de atualizar os seus cadastros e dar uma validade para essa carteirinha, está com a sua carteirinha vencida, você vai comparecer hoje à cooperativa e nós temos aqui também termos, né, um termo de negociação de dívida, e nesse termo a gente vai estar previsto aí um parcelamento e forma de pagamento. Então, ou seja, hoje, se você quiser atualizar a sua carteirinha, quiser continuar trabalhando nas nossas áreas e comercializando o ouro produzido no subsolo da Cogavep, você vai ter que arcar com a sua obrigação e sanar essa sua pendência junto à cooperativa. Então, o objetivo do recadastramento era praticamente esse, trazer para a cooperativa a real quantidade de cooperados, tá? E aí nós vamos chegar aí a um valor X desses cooperados futuramente, que aí a gente vai estar podendo editar e publicar isso, e também diminuir, de certa forma, né, com grande parcialidade, a questão da inadimplência, da taxa de manutenção. Tá? E, paralelo a isso, eu estou fazendo um trabalho com os postos de compra e estou fazendo também com as DTVMs, para que as DTVMs não aceitem mais que os seus postos comercializem, ou seja, adquiram ouro de pessoas que estão trabalhando nas áreas da cooperativa e que, porém, não estão com as suas obrigações em dias com a cooperativa. Então, olha, se o Tommy chegar lá no seu poço de ouro, de comercialização, e a carteirinha dele estiver vencida, não compre o ouro dele, tá? Peça, avise ele para vir na cooperativa, atualizar o seu cadastro, colocar as suas obrigações em dias, aí ele pode voltar e comercializar o ouro dele. Caso contrário, se você fizer isso, eu não vou reconhecer essa produção, não vou. Você pode até emitir a nota fiscal para ele comercializar, mas eu não vou reconhecer isso na minha informação do RAL. E isso vai dar uma divergência junto à Receita Federal, junto à ANM, que pode trazer problemas para a DTVM. Então, esse foi o gancho que eu consegui perceber para poder, entre aspas, obrigar que os cooperados se conscientizassem dessa sua obrigação. A outra pergunta foi sobre Já eu falo. as sobras. As sobras. Tá. Antes de você passar para a sobra, o que é interessante desse recadastramento é que você tem mecanismos, né? Você está identificando aí oportunidade de fazer pressão, tanto no membro, no cooperado, quanto na DTVM, que é a compradora. Né? Eu acho que Exatamente. um dos grandes desafios da mineração artesanal no mundo é a traçabilidade, né? Como é que você rastreia isso? Então, se você tem Exatamente. chance de educar e de exercer uma certa pressão nos pontos de decisão, né? De tanto quem está extraindo como quem está comprando, ajuda, né? Então, muito bacana, acho que é um ponto importante que eu quero comentar e deixar ressaltado aqui para quem vai assistir esse vídeo depois. Eu falo assim, toda vez que eu me deparo com um obstáculo, vamos assim dizer, né? Porque eu falo, problema é aquilo que não tem solução. Outras coisas eu trato como obstáculo. Então, todo obstáculo ele tem que ter uma forma de ser vencido. Se eu não posso vencer, eu acho um jeito de contorná-lo.
né? Então, quando eu me deparo com um obstáculo, eu fico ali pensando e estudando todo o ambiente, todas as circunstâncias de qual o mecanismo, e eu me preocupo muito com a questão da legalidade, né? De como eu vou resolver aquele problema, né? Então, assim, foi uma forma que eu estudei, pesquisei, analisei legislação e encontrei essa forma de fazer exatamente isso que você falou, dar essa nivelada, né? De certa forma, obrigar. A gente sabe que 100% de atingimento de meta é difícil, mas se eu atingir aí 80%, eu já me dou por satisfeito e muito feliz, né? Então, é a forma legal que eu encontrei de hoje conseguir resolver esse problema, tanto do cadastro, da quantidade de X, como da questão da inadimplência, tá? E Muito com bom. isso, Tommy, um outro ponto positivo que eu coloco também para os cooperados é que eu falo para eles o seguinte: falo, olha, se eu tiver aí 7 mil cooperados, 4 mil vão ser fantasmas. Na divisão de sobras, digamos aí que sobrou 1 milhão no final do ano, de todas essas receitinhas que eu falei para você que eu tenho, e com todas as minhas despesas corriqueiras, eu ainda consegui apurar um valor X de sobra, tá? Isso tem que ser, ou eu tenho que apresentar um projeto de reinvestimento, como foi a questão da aquisição da área da chácara e depois do lote aqui dentro da cidade para a construção da sede, né? Ou eu vou dividir entre seus participantes, de acordo com o valor comercializado, proporcional, e aí tem toda uma matemática que é feita na contabilidade, né? Então, por exemplo, quem tem mais recebe mais, quem tem menos recebe menos, mas isso é dividido e repatriado entre todos os sócios. Então, eu falei, olha, se eu fizer o recadastramento e eu sobrar aí com 2 mil, 3 mil associados, beleza? Então, ou seja, ao invés de dividir entre 7, que você poderia estar recebendo aí 2, 3 reais nessas sobras, você tem condições de receber 50. Aí eles crescem o olho, entendeu? Né? Então eu fico assim, buscando mecanismos, né, de positividade, e para aqueles que principalmente reclamam, não entendem e às vezes criam alguma barreira, né, para dizer para eles que o que a gente está fazendo tem uma certa positividade e vai ter um certo ganho para eles no futuro, né? E aí a gente vai fazendo, né? Que nem a questão da chácara. Falei, olha, não vou dividir com vocês, mas a chácara é um patrimônio que entra na cooperativa e que, se numa possível dissolução, né, algum problema, alguma coisa, esse lucro ele é dividido da mesma forma. Então, é só um dinheiro que está mais, além da cota capital, você tem mais esse patrimônio para ser dividido, né, na repatriação da divisão de lucros. Então, funciona dessa forma. Né? E agora, né, parte desses lucros a gente está dividindo. Aí vamos ver agora o ano que vem como que eu vou fechar esse exercício aí, se vai ter sobra e como que eu vou planejar o investimento disso. Uhum. Um outro gancho aí interessante é que você, ao educar os membros e dizer que os cooperados precisam, que os membros precisam se recadastrar, ajuda Isso, a eles terem uma motivação para identificar quem não é cadastrado, né? Então, exatamente. uma certa vigilância aí para saber quem não é, e se é que entre em regularidade, e se não entrar em regularidade, que não faça parte, porque senão ele está diluindo o capital, o que foi investido por cada membro. Exatamente. Se você puder falar um pouquinho mais, para a gente talvez ir fechando nossa conversa, e para mim, fantástico esse momento, eu estou aprendendo um bocado, falar um pouquinho no contexto em que há uma sobra. Eu entendo que a legislação determina que ou deve ser reinvestido ou distribuído para os membros. Sim. Como é que vocês estão tratando isso? E comenta um pouquinho do caso do terreno e da chácara que vocês adquiriram. Acho que é um espaço interessante para falar de um pouco mais, e mais além do que a própria atividade da extração mineral, né? Isso. Então, como eu falei para você, né, como a gente conseguiu, né, na gestão passada, ter esse ganho, né, e graças a grande enxugamento que essa gestão fez, né, sobre a minha presidência de uma série de despesas, né, e alguns outros dividendos que entrou também com relação a essa questão ao contrato de algumas empresas, com que a gente tem com as mineradoras, surgiu então essa possibilidade da gente adquirir essa área. Primeiro, porque é aquilo que eu falei, como a gente
a gente preza, né? A gente precisa prezar, e é das nossas bandeiras, que é a recuperação ambiental dessas áreas de garimpo, tá? O fornecimento de muda, lembrando que esse fornecimento de muda é gratuito, tá? É mais um dos serviços que a gente presta ao cooperado, correto? Então, para se produzir muda, também não se produz de graça, eu tenho custo para isso, né? Com funcionário, com adubo, com toda a parte estrutural de insumos, vamos assim dizer, para me produzir essas mudas para o cooperado a custo zero, de certa forma. Não é de custo zero, porque é aquilo que eu falei, na verdade, ele ajuda a financiar também essa despesa, né? E Então, essa muda, só para deixar claro, essa muda de planta ela é utilizada na recuperação da área que foi minerada, é isso? exatamente. Então, a pessoa foi lá, fez toda a interferência no solo, subsolo, né? Aí extraiu o ouro, terminou a extração, ele vai recompor aquele solo, tá? E aí ele vem com a cobertura vegetal, né? Então, essa cobertura vegetal, ela pode ser o pasto, né? E aí, só abrindo um lequezinho aqui, que aí entra aquela questão que você estava colocando lá no início do pessoal que quer mexer com a apicultura na Mongólia, aqui a gente tem, né, esses consorciamentos que a gente, pelo menos a gente aponta para o cooperado, que ele possa transformar as cavas em piscicultura, que ele possa fazer uma cobertura de solo e transformar isso num pasto para agregar a economia da pecuária, que ele pode recompor esse solo, fazer um tratamento e diversificar com a agricultura. No caso, nós temos aqui já a grande expansão da soja também na nossa região, soja, algodão, milho. Você pode fazer um plantio de árvores frutíferas, né? Tem uma outra cooperativazinha aqui num distrito que tem no município, que eles trabalham com despolpa de frutas, né? Você pode fazer a gente está buscando aí uma parceria com a Embrapa para desenvolver algumas parcerias com relação ao eucalipto, pau de bálsamo, para fazer uma extração de madeira, né? Então, essas são outras vocações econômicas que a gente oferece, tá? E se, claro, né, na pior das hipóteses, houver aí uma interferência numa APP ou numa área que não deveria, né, o cooperado vai lá e ele vai fazer o reflorestamento. Ou mesmo um reflorestamento de árvores consorciada com pasto para ter a pecuária sombreada, né? Então, assim, a gente oferece essas mudas. E a área onde a gente produz, voltando agora à nossa pauta, é uma área, um viveiro que a própria prefeitura já utilizava, e aí, por gestões passadas, ficou uma área meio que abandonada, e a prefeitura acabou assumindo as responsabilidades dessa área, onde a gente tem uma estrutura física lá e a gente produz essas mudas lá. Mas até pelo porte da nossa cooperativa, pelo crescimento e etc e tal, hoje, né, você me perguntava isso anteriormente, eu estou com praticamente quase 200 licenças, 200 LOs ativas no município. Aliás, no município, nessa região de 8 municípios que eu falei para você de abrangência, tá? Então, assim, é uma área muito grande, eu preciso de perna e de custo para cobrir visitas técnicas nessas áreas todas, né? Então, são mais de 200 áreas licenciadas, onde tem garimpos legalizados, né? Para você ter mais ou menos uma noção, por exemplo, cada licença dessa, cada garimpo aí, eu vou colocar como média, lógico que uns têm mais, outros têm menos, mas como média, no mínimo 30 pessoas em cada licença dessa. Eu tenho trabalhando. E isso diretamente, fora o que se fomenta dessa atividade indiretamente, né, no setor terciário, que é o setor, digamos assim, de comércio da região, né? Então, essas mudas são para isso. O nosso sonho era adquirir essa área para ter o nosso viveiro, tá? E a questão do laboratório já era algo também que a gente tinha em paralelo, e a gente até tinha tentado fazer um consórcio com a própria prefeitura para ela doar um terreno, mas o prefeito aqui, ele, digamos assim, ele não é muito amante de mineração, ele não entende muito e acaba não está dando o devido apoio e suporte para a cooperativa, certo? E aí não deu certo, e aí nós falamos, olha, se nós adquirirmos uma área considerável, e dependendo da localização, a gente consegue fazer tudo num local só. E assim, de brinde, eu falo que foi praticamente de brinde, né? A questão das lagoas que eu falei para você, nós ainda conseguimos essa lagoa, que não era nenhum projeto que estava digamos, no plano, e nós acabamos adequando, então, essa outra finalidade à área. Então, no caso, ficou a questão do próprio viveiro, né? Que é a área que permitia a construção desse viveiro,
permitir nós fazermos a construção do laboratório e permitir ainda a gente fazer essa reaproveitamento dessas lagoas para fazer essa produção de alevinos, né? E de quebra ainda, né, nessa mesma área que ela já tinha algumas construções, eu falei para você que era um antigo pesqueiro aqui de um companheiro, ele tinha uma área onde ele atendia as pessoas lá, que era uma espécie de lanchonete que ele criou lá, né, nessa área rural, e que nós vamos reaproveitar isso até para dar uma área de lazer para os próprios cooperados, né? Se não para todos, mas pelo menos para os conselheiros, né, para a própria cooperativa com dos funcionários, que toda vez que a gente tem que fazer confraternização, você tem que estar alugando ambiente externo, restaurante, etc. e tal. Então, a gente de quebra também vai ter também um espaço de lazer lá, para poder receber uma visita, receber, né, a gente pensa em futuramente até fazer, de repente, um alojamento para receber aqueles alunos que a gente falava lá no começo, né, para ter uma espécie de alojamento local lá também. Então, assim, são muitos planos, né, que a gente tem. E a questão depois surgiu também, né, eu falei, olha, se for sobrando, porque pelo menos a minha visão e a visão dos conselheiros de administração, principalmente mim, do tesoureiro, não é tanto por hora nós fazermos essa divisão de sobras que você mencionou. A gente pensa que é mais importante e interessante nós criarmos estruturas para a cooperativa que ela possa reverter isso na melhoria da qualidade de serviço prestado ao cooperado. Então, por exemplo, a questão do laboratório mesmo, né, que é um serviço que a gente vai prestar mais, a questão dos alevinos, melhorar a produção de mudas, né, com um espaço maior, com mais automatização, mais tecnologia, né? Então, oferecer isso de uma forma melhor para o nosso cooperado. Por exemplo, esse espaço que a gente adquiriu para construir a sede, né, já vamos economizar a questão do aluguel. Hoje, querendo ou não, eu pago mais de R$ 3.000 nesse aluguel aqui. É uma despesa considerável ano. Então, eu posso ter esse dinheiro investido em outra coisa, eu posso aumentar a minha equipe técnica para oferecer mais serviços para o cooperado. Então, o nosso, digamos assim, o nosso carro-chefe, a nossa linha principal é a prestação de serviço, né? Para prestar cada vez mais serviços para o cooperado. Prestar uma assistência mais em tudo aquilo que ele precisar, não só na parte de legalização, mas também na parte social, porque a cooperativa também tem a parte social. Hoje a gente trabalha, por exemplo, o cooperado que sofre um acidente, né, a gente tem o empréstimo de muleta, de cadeira de roda, a gente subsidia ele com, no mínimo, 5 cestas básicas, né, durante 5 meses, se for necessário, a gente prolonga. Se precisar de um remédio, uma consulta, né, nós temos parcerias com farmácias, com hospitais, com laboratórios, para eles terem descontos, com óticas, né? Então, uma série de serviços que a gente presta serviço, que a gente faz parcerias para poder oferecer mais condições para o nosso cooperado. Então, se a gente tiver condições de ter linhas de investimento em serviços e estruturas para facilitar e melhorar a linha do nosso cooperado, né, é esse o nosso grande objetivo. Essa não é uma cooperativa que, por sua vez, pense e visa em lucro, e sim em prestação de serviço e melhoria na qualidade da vida e da atividade do nosso cooperado. Fantástico, Solange. Só para ter certeza que fica claro para quem está assistindo. Quando você menciona um laboratório, você está falando Certo. que tipo de laboratório, qual é a finalidade? Tá, então, o que nós vamos fazer? Por exemplo, você tem lá uma área e você tem um material e você quer saber, por exemplo, a quantidade que você vai produzir ali, né? Ou seja, um filãozinho, né? Ou uma área para minerar. Você vai colher esse material, você vai trazer para o laboratório e nós vamos empreender ali, futuramente, no fundo do laboratório, a gente quer criar também ali um moinho, mesmo que pequeno, para teste, né? E nós vamos mineralizar aquele material, vamos fazer ali, digamos, as análises químicas, né, para ver se é viável ou não você fazer ali naquela área um garimpo. Porque às vezes o pessoal muitas vezes acaba fazendo alguns investimentos no escuro e acaba tendo prejuízo com relação a isso.
né? Então, se você puder fazer uma experiência, fazer uma análise química e para ter, sabe, ter certeza mais ou menos de quanto você vai produzir ali naquela área, com aquele material que você trouxe, você sabe se é viável ou não você fazer um empreendimento ali naquele local, entendeu? Né? Questão de teor de ouro e etc. e tal. Então, a priori, seria esse o objetivo do nosso laboratório, né? Entendi. Para proporcionar isso. Porque às vezes o que acontece? Hoje o pessoal às vezes tem que pegar esse material, tem que mandar para Minas, tem que mandar para o Rio de Janeiro, isso demora, isso demanda de custo, né? Ao passo que se nós tivermos isso aqui dentro do município, para atender a região, inicialmente o nosso objetivo é atender o cooperado, né? A gente vai criar formas de atender o cooperado, mas se o negócio comportar, né, a gente pode de repente abrir também para terceiros. Entendi. E no caso da piscicultura, Uhum. seria um empreendimento da cooperativa que vocês venderiam para o público? Qual é a Não, lógica? nesse caso, pelo menos hoje, atualmente, na questão da piscicultura, nós entraríamos com essa parte. Por exemplo, quando eu falo para você de equipe, por exemplo, nós não temos ainda no quadro, mas podemos vir a ter no futuro, né? Um engenheiro de pesca que possa exclusivamente trabalhar com essa orientação para o nosso cooperado. Então, por exemplo, hoje a gente está pensando inicialmente nessa produção do olevino e fornecer para ele a custo zero, né? Custo zero naquela modalidade que eu falei. Eu contribuo e eu tenho, né, de volta o meu retorno, né? Mas a segunda fase deste negócio, né, pelo menos por hora, não faz parte hoje ainda da organização da cooperativa. Por exemplo, eu vou citar para você um modelo. Nós temos aqui uma propriedade onde havia cavas e o proprietário, ele, né, em parceria com a cooperativa, na época com a própria Metamate e algumas outras parcerias, ele desenvolveu um criame de pirarucu. E esse pirarucu ficou muito famoso aqui na região. E hoje ele abastece não só mercados, mas eles têm um negócio próprio da família, onde um dos filhos dele tem um restaurante que faz pratos, né, à base do peixe. Ele comercializa, ele tem uma loja, ele comercializa lá as compotas, né, das porções do peixe, né, não só para particulares, também como para restaurantes, etc. e tal. Ele tem lá, ele criou toda uma estrutura para poder abater esse peixe e limpar e separar e vender o couro. Só que assim, é algo específico da pessoa, do cooperado, né? O que a gente tentou já, e é uma coisa assim que eu penso a longo prazo, por exemplo, se a gente conseguir uma parceria com a própria prefeitura, né, para trazer realmente um empresário, né, então a cooperativa, por exemplo, a gente entra através dos nossos cooperados com essas cavas que estão aí disponíveis, né, oferecer essa assessoria técnica e essa produção para o cooperado, né, com relação à alimentação, temperatura de água, todos esses critérios que envolvem a atividade da piscicultura, né, e que a prefeitura, por exemplo, traga para cá uma instalação de uma empresa que seja uma mini indústria, um mini frigorífico de peixe, ou uma fábrica de ração, né, para baratear o custo da produção para esse cooperado, né? Então, a gente já seria uma outra vertente que a cooperativa daria um subsídio, um suporte para esse cooperado, para que ele tenha uma outra fonte de renda que não só a produção do próprio ouro. Fantástico. E só para fechar, tem várias atividades que estão acontecendo em vários níveis. Vocês têm um planejamento estratégico, vocês têm um plano de negócio, vocês renovam periodicamente esse plano para deixar vocês de olho no que tem que fazer para frente? Como é que isso tudo está estratificado? E é estruturado, né? Na verdade, tipo assim, basicamente isso fica tudo aqui. Né? Então, assim, realmente essa parte é talvez um ponto a ser corrigido e a ser organizado, né? A gente tem no campo das ideias muitas coisas, mas assim, de forma realmente estratificada, né? Vamos dizer, esse plano de negócio que você falou, né? A gente tem tudo isso como projetos, mas não temos isso estratificado com metas definidas, prazos definidos. Então, assim, olha, a gente vai fazendo, né? Um dia de cada vez, um projeto de cada vez, uma parceria aqui, uma ideia aqui, uma coisa ali,
né? Por exemplo, essa questão da chácara mesmo surgiu, a gente, né, tô lá evoluindo com a construção, né, então alguns prazos pré-estabelecidos para se iniciar as atividades, etc e tal, mas assim, essa estratificação que eu acho que é o que você quis colocar, na verdade a gente não tem isso, né? Até seria uma coisa importante colocar isso no papel como um projeto mesmo, né? Mas aí a gente vai vivendo assim, um dia de cada vez, um projeto e vai evoluindo e vai fazendo e vai tocando. Não, é impressionante o que vocês já atingiram e o tanto de pequenas ideias separadas que elas se conectam e que elas Isso. têm um impacto. Mas eu imagino, nessa lógica de oferta de serviços, né? E essa é uma outra coisa que ficou muito claro para mim nessa nossa conversa, vocês são prestadores de serviço. Sim, E os seus clientes, né, consumidores da Cogavep, são os membros. Então, nessa sim, lógica, nessa orientação muito clara de ser um provedor de serviço, além de estar dando, dando o serviço que ele precisa, vocês mantêm ele informado. Então, eu sim. imagino que um plano anual, ou bianual, ou trianual, seja o que for, possa Uhum. ajudar a dar muito mais claridade e clareza para o membro, para dizer, eu tô contribuindo aqui por causa disso, eu quero ver esses planos Isso. acontecerem, né? Uhum. Tenho certeza que isso tudo não fica só na sua cabeça, é compartilhado com muita gente que está Sim, muito próxima claro. a você, mas acho que como você tem milhares de membros, aí acho que ajudaria a eles terem uma visão mais clara do valor, do porquê que eles contribuem e do benefício que a liderança da cooperativa está dando. Muito, muito bom, muito interessante, e fico muito feliz de você ter compartilhado essa experiência com a gente.